ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Agora na Rádio Vinícola, no ar, Jornal da Cidade. Os principais fatos do dia, da cidade e região. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade. Com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Nova variante da Covid-19 é constatada em Andradas. Sul de Minas continua na onda vermelha do Minas Consciente. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Em entrevista, a secretária de Saúde de Andradas esclarece como funciona o Comitê da Covid-19 e fala sobre as novas variantes encontradas em Andradas. Prefeitura de Poços de Caldas recua e permite comércio vender com entregas por delivery aos finais de semana. Com lockdown aos finais de semana, a tradicional Feira do Sábado deixa de acontecer em Andradas. ANEEL suspende corte de energia de famílias de baixa renda até setembro. Polícia Militar recupera produtos de roubo avaliado em mais de R$1 milhão em Andradas. Minas Gerais recebe mais de 500 mil doses de vacinas nesta sexta-feira. Catador de latinhas é levado para a UPA após ser atacado por enxame de abelhas em Poços de Caldas. Saiba o que abre e quais comércios irão funcionar nesse final de semana em Andradas. Brasil bate recorde e aplica mais de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em um dia. Andradas registra alto índice de pessoas internadas na Santa Casa. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo adia novamente eleições suplementares em Santo Antônio do Jardim. São João da Boa Vista está entre os municípios entre as que mais vacinam contra a Covid-19. Decreto proíbe vendas de bebidas alcoólicas em Jacutinga. No Momento Agro, colheita do café avança, preço do leite cai e exportações do agro batem recorde. Confira a cotação do café para Andradas e todo o país. Confira também tudo o que rolou no mundo do esporte. Brasil vence o Peru por 4-0 e as rodadas do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. O seu Jornal da Cidade desta sexta-feira está no ar. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre polícia. A Polícia Militar de Andradas recuperou produtos de roubo avaliado em mais de R$1 milhão. A apreensão aconteceu após uma denúncia anônima no bairro da Barreira, zona rural do município. Foram encontrados 2 rádios transceptores tipo HT e diversas caixas contendo defensivos agrícolas. Através do número de lote, a polícia constatou que no mesmo dia havia ocorrido um roubo à mão armada na BR 153, no qual haviam sido levados diversos produtos para controle de pragas, totalizando mais de R$1 milhão em prejuízo. Pois é, Francisco, o cabo Augusto da Polícia Militar relatou a ocorrência. Vamos ouvi-lo. Eu sou o cabo Augusto e estou na cidade de Andradas. Nesta data, a Polícia Militar de Andradas recebeu a informação de que no bairro da Barreira haveria a presença de indivíduos descarregando uma carga de produtos defensivos agrícolas, produtos de crime.
Passamos a diligenciar no sentido de localizar os indivíduos e logramos êxito na apreensão de um autor e na recuperação de uma carga avaliada em mais de R$1 milhão. Foram recuperados mais de 50 tipos de defensivos agrícolas. O roubo ocorreu na cidade paulista de Ribeirão do Sul e, com a ajuda da Polícia Militar daquela localidade, encontramos a vítima. Polícia Militar de Minas Gerais, 246 anos. Nossa profissão, sua vida. Notícias. Bom, a gente troca de assunto agora e fala sobre a nova variante do coronavírus que foi detectada em Andradas. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde de Andradas anunciou que uma nova variante do coronavírus foi registrada na cidade. Abre aspas. Foi constatada em Andradas mais uma variante, agora também a P2 do Rio de Janeiro, uma variação genética do coronavírus. Vale ressaltar de que um total de 8 amostras coletadas em março, 7 foram identificadas com a variante P2 e 1 com a variante P1 Gama de Manaus, fecha aspas, afirmou a Secretaria Municipal de Saúde. Diante deste quadro, a gente reforça a importância das medidas de prevenção, de como manter o distanciamento social, utilizar corretamente a máscara facial e também higienizar constantemente as mãos. Pois é, todo mundo já sabe disso, né, Francisca? A gente reforça aqui. Essa não é a primeira variante encontrada em Andradas. No final de maio, o município entrou para a lista de cidades que registraram casos da variante de Manaus da Covid-19, considerada, Francisco, a mais agressiva. Pois bem, na ocasião, a prefeitura se manifestou sobre a situação e afirmou que o caso é motivo de extrema preocupação. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. E o sul de Minas irá continuar na onda vermelha do programa Minas Consciente. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado. Por outro lado, a macro-região sudeste apresentou melhora nos índices da doença e poderá avançar para a onda amarela, se juntando à macro-região do Vale do Aço. Desta forma, o estado tem 12 das 14 macro-regiões de saúde na onda vermelha e 2 na etapa intermediária do plano. Na média estadual, a taxa de incidência cresceu 13% nos últimos 14 dias. Das macro-regiões que estão na onda vermelha, 5 apresentaram dados mais preocupantes e, por isso, estão enquadradas nos critérios de classificação pelos cenários epidemiológicos e assistencial. O Jornal da Cidade. E o estado de Minas Gerais irá receber mais de 500 mil doses de vacinas nesta sexta-feira. Desta vez, o estado recebe 235.170 doses da Pfizer e 273 mil doses da Coronavac. A Secretaria de Estado de Saúde informou nesta quinta-feira que Minas Gerais vai receber mais 508.170 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes chegam ao estado nesta sexta. As doses serão recebidas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no período da manhã. A 25ª remessa é composta por 235.170 doses da Pfizer e 273 mil doses da Coronavac. Em seguida, as vacinas vão ser levadas para a Central de Rede de Frio, no bairro Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. Depois, os imunizantes vão ser encaminhados para as 28 unidades regionais de saúde para distribuição nos municípios mineiros. Repórter Patrícia Marques. O tempo e a temperatura.
Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A sexta-feira terá sol entre nuvens em Andradas. A massa de ar frio perde intensidade, embora ainda possa gear em alguns pontos do sul de Minas. A temperatura mínima será de 9 e a máxima de 23 graus. Neste momento, os termômetros marcam 16 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 71% e não há previsão de chuva. Já para o final de semana, as mínimas previstas são de 11 e as máximas de 24 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto na próxima segunda-feira com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta sexta-feira, um conjunto de instabilidades mantém o tempo bastante instável no sul de São Paulo, onde pode chover a qualquer hora do dia. Na faixa litorânea do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a chuva ocorre de forma passageira, intercalada com aberturas de sol. Nas demais áreas do sudeste, nada de chuva e o sol predomina. A temperatura varia entre 9 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, colheita do café avança, preço do leite cai e exportações do agro bate recorde. Os últimos dias foram marcados por poucos negócios no mercado do café arábica. Isso porque boa parte dos produtores esteve mais focada nos trabalhos de campo. Em praças como a região mogiana, em São Paulo, e o Cerrado e a Zona da Mata, em Minas, entre 5% e 20% da área foram colhidos até agora. Quanto ao preço, ele caiu de quase R$ 880 para R$ 840 a saca do começo do mês para cá. O valor do café, normalmente, é influenciado por vários fatores, como a cotação do dólar, que está em queda. Já o preço do leite deve fechar junho com uma nova alta, indica a projeção do CPEA. O órgão fala em um aumento de até 5% na comparação com os R$ 2,03 de média, registrados em maio. O motivo é a baixa oferta causada pela seca, que prejudica os pastos e compromete a alimentação do rebanho. Além disso, investir em ração está complicado, com as cotações da soja e do milho em patamares bastante altos. E o agronegócio brasileiro exportou no mês passado nada menos que 14 bilhões de dólares em mercadorias, alta de 33% na comparação com o mesmo período de 2020, apontam dados oficiais do governo. Houve um crescimento do volume na casa de 7%, mas chamou a atenção principalmente o avanço dos preços, que superou os 20%. O destaque outra vez ficou por conta da soja, que respondeu por mais da metade desses 14 bilhões de dólares. Das 16 milhões de toneladas exportadas do grão, 11 milhões foram para a China. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 770 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com queda de 1,74% no preço e é vendida a R$ 825,50 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve queda no valor, de 0,57%, e a saca é comercializada a R$ 479,95 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou aumento de 0,16% e o produto é vendido
vendido a R$ 117,76 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos teve queda de 0,17% e a mercadoria é comercializada a R$ 114,49. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho caiu 2,23% e é negociada a R$ 89,56. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 85. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 72. Em Uberaba, em Minas Gerais, o preço à vista é R$ 86. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Alan Rios. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento e está sendo comercializado agora a R$ 5,02, em alta de 0,05%. Já o euro opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 5,95, em baixa de 0,37%. Jornal da Cidade. O Brasil bateu o recorde na aplicação de doses das vacinas contra a Covid-19. Nessa quinta-feira, foram mais de 2 milhões de doses de vacina em apenas um dia. O Brasil superou a marca de 2 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em apenas um dia. O boletim do consórcio de imprensa revelou nesta quinta-feira que nas 24 horas anteriores à divulgação dos números foram aplicadas 2.220.845 doses de imunizante. É a maior quantidade de doses diárias no país desde o início da campanha de vacinação em janeiro. Segundo dados apurados junto às secretarias estaduais de saúde, foram aplicadas 2.088.159 da primeira e 132.686 da segunda dose. Para comparação, o maior número de vacinas aplicadas em 24 horas até então havia sido registrado em 23 de abril. Naquele dia, o país aplicou 1.744.001 doses. Sobre casos e mortes, o consórcio de imprensa revelou ontem que o nosso país registrou 2.335 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 496.172 vidas perdidas desde o início da pandemia. 17.704.041 habitantes brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, sendo que 74.327 pessoas receberam o diagnóstico positivo para a doença no último dia. Milena Abreu. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o Comitê da Covid-19 em Andradas. Você vai entender como funciona e como são tomadas as decisões. E quem vai explicar para a gente como que funciona todo esse processo é a secretária de Saúde de Andradas, Ana Beatriz Saceron. Bom dia, Ana. Bem-vinda e muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Primeira vez aqui na rádio, Primeira né? vez na rádio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Certo, bem-vinda, Ana. Ana, explica pra gente como que funciona o Comitê de Crise da Covid-19 em Andradas. O comitê, ele representa, né, várias classes dentro do município a respeito dessa discussão em torno da pandemia. Então, nós temos representantes, nossa prefeita, vice-prefeito, claro, né, o procurador-geral do município, secretário de governo, os médicos, né, que nós temos uma médica infectologista, um médico que trabalha tanto no atendimento clínico quanto na terapia intensiva nesse combate à pandemia, a nossa secretária municipal de saúde. Eu represento o serviço de vigilância em saúde, o serviço da vigilância epidemiológica, sanitária, saúde ocupacional, né, que ajudam também nesse enfrentamento. Temos representantes da igreja, um representante da Igreja Católica e da Igreja Evangélica, responsável também por tributos, que é fiscais de postura, também atuam, né, junto com a gente nas fiscalizações.
e um representante da ACIRA, que representa também os comerciantes do município. E o presidente da Câmara dos Vereadores, representando também lá, né, a população em si. Semanalmente, nós nos reunimos e muitos dados são discutidos, né, para qualquer tomada de decisão. Então, são apresentados as questões epidemiológicas mesmo, o avanço ou não, né, da doença no nosso município, o número de casos, o agravamento desses casos, as transferências. Então, a gente sempre analisa também as questões assistenciais, o tempo de demora ou não para a transferência de um paciente que necessita de atendimento crítico, né, em UTI. A questão do atendimento também no nosso sistema de saúde do município, nas unidades de saúde, na Santa Casa. E o cenário atual, sempre levando em consideração não só a questão de saúde, mas também a questão econômica, que muito nos preocupa, né? Porque o município de Andradas, ele está declarado como calamidade pública, num estado de calamidade pública. Então, isso, sem dúvida, tem um impacto socioeconômico e financeiro que nos preocupa também, né? Tanto quanto as questões de saúde. Porém, é o comitê que tem que fazer esse equilíbrio entre saúde e economia, pensando no bem da população, né? E que pensando também que a vida, ela é mais preciosa do que qualquer outro, né, direito do cidadão. Primeiro é garantir a vida. Certo. E em cima de qual estudo ou possibilidade que vocês tomam essas decisões? Importante. Porque eu acredito que é muito difícil conciliar a saúde e a economia, porque os dois são fatores extremamente importantes, né, Bia? E é importante também lembrar que nós já estamos há mais de um ano de pandemia. Então, quando a gente falava em fechamento total, lá no começo, com aquela insegurança, né, do vírus chegando aqui, né, no país, nem falo no município, mas no país, talvez fosse um pouco mais fácil pensar em fechamento total, em restrições. 1 ano e 3 meses depois, todo mundo já está muito exausto com tudo isso, né? Quem tinha sua reserva já acaba ficando cada vez mais escassa. Nós temos questões de desemprego, né? Comércios que não estão conseguindo manter abertos. E a saúde, os números que não abaixam. Nós falamos agora há pouco tempo que os meses de março e abril seriam os piores. Nós estamos em junho falando no pior momento da pandemia. Então, o cenário é incerto. Nós temos uma pandemia, Andradas não é uma bolha, né? Então, o país Sim. e o mundo sofrendo com essa pandemia. E é muito difícil, sim, equilibrar. Como são feitos esses estudos? Os dados não só do município. Nós respondemos para o Estado. Nós fazemos parte de um plano Minas Consciente. Nós respeitamos as deliberações também do Estado. Então, as decisões do comitê não funcionam como um barco sendo levado pelo vento. São estudos, né, envolvendo todos os setores e também considerando as deliberações jurídicas pelas quais nós também respondemos. Então, a gente observa. Vou ser mais pontual. Na última semana, comparativo, nós crescemos 40% o número de casos positivos aqui na cidade de Andradas. Né? É expressivo. Sim. Internações, mesmo dobrando, triplicando a capacidade de leitos de retaguarda da Santa Casa, nós temos pacientes esperando transferência para o nosso município de referência, que é Poços de Caldas. Tivemos pacientes sendo transferidos para outras cidades. E, além disso, temos as deliberações que são atualizadas constantemente pelo Estado. Então, o estudo é do município, da microrregião, levando em consideração a incidência, né, a mortalidade, a letalidade e o tempo de transferência desses pacientes. E quem que faz esse estudo? É uma pessoa em si ou é o comitê com conjunto? Como membro do comitê, eu levo esses dados compilados, que são elaborados pela própria serviço de epidemiologia lá daqui da nossa cidade. Então, são gráficos que são apresentados, os comparativos semanais, tanto dos casos de notificação quanto dos casos positivos, e o número de pacientes internados, que a gente vai acompanhando dia a dia.
O último paciente nosso demorou 6 dias para transferir. Então, ele não ficou sem assistência. Mas aguardar 6 dias para uma transferência de um tratamento específico com uma equipe experiente na área de UTI, nos angustia muito. É grave, né? É uma situação muito preocupante. Então, são gráficos. Se vocês acompanharem dentro do site da Prefeitura, tem um boletim semanal. Vocês vão ver o comportamento, as variáveis, inclusive, em questão, as médias móveis que são analisadas, né, o comportamento semanal, o comparativo mensal e também um comparativo do comportamento dos casos positivos frente aos grupos que já foram vacinados. Então, nós também, hoje, temos um reflexo muito positivo na população idosa e nos profissionais de saúde. E já em estudo, os pacientes com comorbidade e agora os abaixo de 60 anos. Né? Então, isso também é levado para o comitê de crise. Então, como serviço de epidemiologia, eu apresento esses dados, já chegam nas mãos deles anteriormente à reunião, para que eles já analisem, e lá são discutidos. O que nós vamos fazer frente ao aumento dos casos, ao número elevado de hospitalizações, ao agravamento, o número de óbitos, e esse equilíbrio, essa busca por equilíbrio em questão também da nossa economia no município. Só que nós somos direcionados pelo Estado. Nós fazemos parte, desde o ano passado, do Minas Consciente, que por si só também tem suas deliberações. Eu posso provar isso, né? Muito preocupado com a prorrogação da onda roxa, o comitê percebeu que a gente não tinha um dado que nos satisfazesse tanto em manter com todas aquelas restrições. E as questões econômicas nos preocupando muito. Quando teve a segunda prorrogação da onda roxa, o comitê se reuniu e, com responsabilidade diante do controle dos números de leitos disponíveis para a nossa população, então, nos certificando que a nossa população não ficaria desassistida, o comitê definiu por flexibilizar um pouco mais a economia. Naquela época, né, eu até posso ver a data para você, eu trouxe essa informação. A onda roxa, ela teve uma prorrogação ali, né, ela iniciou no dia 16 de março, depois ela foi prorrogada para até um mês, né, até no dia 16 de março até 16 de abril. E quando isso aconteceu, a gente não estava satisfeito com os números e teve essa flexibilização aí em relação principalmente a salões de beleza, academias do município, né? E nós perdemos, porque teve uma intervenção, né, do Ministério Público, e eu vou ler na íntegra, abre aspas. É certo que os municípios têm competência para disciplinar assuntos de interesse local. Porém, o combate à pandemia não é um assunto de interesse meramente local. E esse decreto, ele foi suspenso. Então, mesmo quando o comitê, com forma responsável, permite a flexibilização, essa flexibilização ela pode sofrer uma intervenção, porque como fazemos parte do Minas Consciente, as medidas devem ser sempre mais restritivas e não menos restritivas. Então, quando nós somos cobrados como membros do comitê, por que a gente está fazendo isso com determinada classe ou não do comércio, não é uma escolha. Nós somos também direcionados por órgãos que são superiores a nós, que estão nos seus direitos de nos cobrar e nós também na responsabilidade de cumprir. Mas só uma pergunta, Beatriz, você me corrige se eu estiver errado. Dentro da onda roxa tinha essa determinação que vinha, eu posso dizer assim, obrigatoriamente do Estado. Agora nós estamos na onda vermelha. Isso. Não cabe a cada município tomar as suas medidas restritivas? Desde Como que funciona? Sejam sempre mais restritivas do que é imposto pelo Minas Consciente. Tivemos recentemente uma publicação que falava, cabe ao município optar. Cabe ao município optar em permanecer ou não aderido ao Minas Consciente. Uma vez aderido, cabe ao município sempre aumentar as medidas de restrição
e nunca flexibilizar com medidas menos restritivas do que no Minas Consciente. Então essas medidas que vão ter agora amanhã e no próximo sábado não tem nada a ver com o Estado, é a Prefeitura que impôs. Não. Trouxe também, tá? Para provar o que eu estou falando. É que eu acho bacana a gente ter essa conversa para explicar para a população, é importante, né? Esclarecer, né? Porque a população não sabe muitas vezes do detalhe, né? De como chegamos a tudo isso. Nós recebemos uma deliberação do Estado no dia 14 de junho, agora, recente, em que o próprio Estado, ele não decretou onda roxa agora. Porém, a situação continua muito crítica. Para vocês verem como o comitê de crise, ele faz sim estudos minuciosos. Quando nós fizemos a restrição, nós tínhamos chegado a uma conclusão interna que a onda roxa não estava tendo um resultado suficiente conforme nós esperávamos. E o Estado, logo em seguida, chegou à mesma conclusão que o comitê. Então, ao invés de deliberar uma onda roxa, o que o Estado fez? Nós estamos na onda vermelha, porém, algumas macro-regiões são consideradas como cenário desfavorável, situação preocupante, que é o que nós nos encontramos como macro-região. E aí, o Estado, decretando esse cenário desfavorável, ele delibera. Também irei ler na íntegra. Tá? Segundo o princípio da precaução, a Superintendência Regional de Saúde solicita às micro-regiões de Poços de Caldas, Itajubá e Pouso Alegre, no qual pertencemos como micro-região, né, medidas mais restritivas sejam tomadas para a contenção do vírus e controle da pandemia, para evitar o estresse do sistema de saúde. Então, nós continuamos sendo cobrados com medidas mais restritivas, mesmo estando em ondas vermelhas. E aqui explica o motivo. Nós temos alguns índices, dados, tá? Que quem calcula é a própria regional, de letalidade, mortalidade, a incidência na semana, a incidência acumulada da doença e a espera por atendimento, representada pela taxa de ocupação de leitos. E a nossa microrregião de Poços de Caldas encontra-se em 100% de ocupação. Certo. Você citou aí, Bia, a questão do Estado cobrar, né, os municípios por mais restrições devido a essa alta taxa de ocupação de leitos. Como que funciona? O comitê também cobra o Estado por disponibilizar leitos? Porque isso é uma obrigação do Estado, né? Eles realmente decretam essa questão de preocupação, então, já considerando o Estado como um todo, porque pelo SUSFácil, mesmo você sendo de outro município, você tem direito à vaga. Então, é feito essa interligação entre o Estado, entre a microrregião e entre o município, né? Então, destas 14 macro-regiões de Minas, 12 hoje estão na onda vermelha. Das 12, 5 consideradas nesse cenário preocupante que nós conversamos. Sul, Centro-Sul, Leste-Sul, Oeste e Nordeste. Então, o nosso sul de Minas faz parte desse cenário preocupante. Isso foi exigido para nós medidas mais restritivas. Provo, mais uma vez, que muitos estudos são feitos, sim, pelo comitê. No feriado do dia 3, foi publicada uma nova versão do Minas Consciente. Nesta versão, já apontava essa questão para a onda vermelha e para medidas mais restritivas. E nos cobrava, inclusive, fechamento de academias, salões e bares, né, lanchonetes e comércio a partir das 19 horas. Antes da publicação dessa nova versão do Minas Consciente, nós do município já tínhamos publicado um decreto com as restrições desses estabelecimentos a partir das 19 horas, mas não em relação ao fechamento das academias e salões. Isso era o ponto discrepante entre o município, né, e o Estado. Incansavelmente, no feriado, começamos contato com a nossa regional de Pouso Alegre, manifestando que não concordávamos com tais medidas e que se realmente seria necessário sairmos do Minas Consciente, visto que seria uma questão de
muita preocupação do comitê. No auge de uma pandemia, nós necessitamos da nossa regional, nós necessitamos do Estado, né? A gente não estar aderido ao Minas Consciente. E logo em seguida, no dia 8, veio uma mudança nesse Minas Consciente, mantendo a restrição do comércio de bares, né, e no período noturno, dos restaurantes, né, lanchonetes, né, principalmente setor de alimentos e bebidas, mantendo a restrição para a partir das 19 horas desses estabelecimentos e liberando academias e salões. Certo. A gente viu, Ana, por que eu fiz essa pergunta acima de qual estudo que você faz? Porque isso é uma pergunta que a população às vezes fala, né? E a internet hoje é uma porta aberta para a crítica, né? Para fake news, infelizmente, por isso que existe a rádio ou a imprensa para esclarecer. Porque o comitê teve uma liberação do comitê, né, sobre chácaras, e depois dessa liberação houve também um aumento, voltaram a subir as contaminações e mortes. Existe aí uma discordância como que vocês explicam isso? Por exemplo, liberou lá a chácara, aí depois com restrições, claro, né, com até 30 pessoas, aí depois teve o aumento, aí agora restringiu o final de semana. Como que vocês explicam isso? Foi um erro? Nós vamos acompanhando mês a mês, né, os números. Em fevereiro, é preciso um contexto, tá, Felipe, antes de uma resposta direta. Fica à vontade. Tá? Em janeiro, a gente tinha lá em torno de 29 notificados e 10 positivos. Ainda na onda amarela. O reflexo de Natal, reflexo de final de ano, a gente já esperava esse aumento no começo do ano, né? Então, nós tivemos esse aumento importante. De janeiro para fevereiro, onde a gente tinha 29 e 10 notificações e casos positivos. Nós passamos para 47 e 20. Né? Em março, ainda, um número muito ruim. Quando nós fizemos aquela restrição de movimentação, fechamentos de bares e botecos que vendiam bebidas alcoólicas, sendo só o estabelecimento preponderante venda de alimentos que manteve aberto, foi no começo de março. Quando nós tivemos esse reflexo positivo? A partir da 3ª e 4ª semana depois dessa restrição. Então, o que a gente percebe? Principalmente, que demora 2, 3 semanas para um reflexo positivo. E não são os números em valor absoluto que são comparados. É principalmente a saturação do sistema de saúde. Porque a pandemia só vem aumentando. Então, quando um representante deste departamento, né, que sim, está sim, como outros prejudicados, se manifesta, ele sempre compara em números absolutos. Mas como o Estado, nós seguimos a mesma linha, também temos que levar em consideração a saturação do sistema de saúde. Ainda estava sob controle. Quando veio a onda roxa, que teve uma restrição ainda maior, a gente percebe que durante o mês de março e abril, nós mantivemos realmente em torno de 39, 16. E nosso estudo, ele é equivalente ao que o Estado. Então, quando nós lá liberamos medidas menos restritivas, que nós tivemos o decreto suspenso pelo Ministério Público, porque nós tínhamos um consenso semelhante ao do governo. A onda roxa não teve, no nosso sul de Minas, um efeito como a gente esperava. Por quê? Porque ainda teve flexibilização. Esse reflexo ele só viria com o fechamento total. E aí eu pergunto, é possível hoje, nessa situação social, econômica que estamos, exigir o fechamento total? Mas seria o ideal. Por que então o comitê não chega nesse consenso? Porque outros fatores são, sim, considerados, né? Vocês estão vendo o reflexo de fecharmos um final de semana com a intenção da contenção de movimentação de pessoas, a dificuldade dos estabelecimentos, né, em entenderem, em aceitarem. Então, é preciso equilíbrio, é preciso balanço. Mas o sobe e desce dos decretos, se vocês forem analisar, são os sobe e desces das restrições impostas também pelo Estado. Por quê? Porque os números são móveis, né? Nós sempre analisamos as altas e baixas dos números, muito mais altas, né, do que baixas dos números da Covid, mas também a disponibilidade do leito.
Quando foi um pouco mais flexibilizado a questão das chácaras, como você me perguntou, nosso sistema de saúde estava menos estressado, menos saturado. E ninguém liberou chácaras, né, para eventos ou para festas. Acontece que a pessoa, ela também tem direito de usar um bem dela. Então, juridicamente, isso também é complicado. Sim. Né? Então, foi por isso a flexibilização. Não foi a partir de agora pode ser feitos eventos. E, inclusive, depois, se vocês analisarem e acompanharem o decreto, como o comportamento da população não foi favorável, tivemos denúncias de uso irregular das chácaras para aglomerações, novamente foi fechado. Então, até o comportamento em relação às fiscalizações, o comportamento da população, também é estudado para as deliberações do comitê. Bia, já que você citou a questão da fiscalização, a gente sabe que a fiscalização de Andradas não consegue olhar tudo, né? Isso cabe de cada um ter a sua consciência, né? Como é que funciona a questão da fiscalização no comércio, mas também nas grandes indústrias aqui de Andradas? As grandes indústrias, elas estão sendo alvo, né, de questionamentos. Mas, primeiro, elas exercem atividades que são essenciais. Quem determina as atividades que são ou não essenciais também é o governo do estado. Se vocês acessarem a página do Minas Consciente, tem a relação dos estabelecimentos que são ou não essenciais. Então, primeiro, o município permite o funcionamento normal dessas empresas, porque por deliberação elas estão autorizadas a funcionar, inclusive para o estado. A fiscalização nelas, e como todo o comércio, elas são semelhantes. As medidas devem serem cumpridas todas, em todos os estabelecimentos, né? Até você, como pessoa física, deve cumprir. As fiscalizações, elas são rotineiras. São feitas pela vigilância sanitária, vigilância ambiental, ocupacional, porque a saúde do trabalhador atua também na prevenção aí de surtos em empresas, né? E junto sempre com o setor de epidemiologia, que acompanha o número de casos. Então, essa fiscalização, ela já é feita. Os surtos, eles são acompanhados também pelos CIEVs. E as medidas, elas são monitoradas por nós. O que é muito difícil dentro de um comércio você determinar é o contágio, ele foi exatamente dentro dessa empresa ou ele foi adquirido fora, na sociedade, no seu meio familiar e foi levado para a empresa. Então, para a detecção de surto, tem um número mínimo de casos e tem que ter um nexo entre a atividade exercida. Então, estão no mesmo setor, no mesmo turno de trabalho, né? Com proximidade, estão utilizando ou não os EPIs. Então, todo esse trabalho ele já é feito, não só nas grandes empresas, não só no comércio, mas em todos. Certo, mas teve alguma medida mais restritiva dentro das empresas? Sim. Como na questão de transporte, a questão do distanciamento dentro das empresas? As fiscalizações, Felipe, elas são contínuas, né? Então, elas são contínuas, precisam sempre serem feitas novamente, né? E a cada fiscalização é uma sanção. Então, as medidas cabíveis, elas são tomadas, tá? Nós não podemos aqui, né, informar quais são as medidas, quais foram, por uma questão ética. Cabe entre o setor e a empresa, né, essa comunicação, né? Mas sim, todas as medidas elas são feitas, tá? Não temos fiscalização com 100%, que nos satisfaça 100%, tá? Mas isso não é uma realidade do município de Andradas, é no geral, né? A população, os empresários, os funcionários, eles precisam também fazer a sua parte. Então, a gente necessitaria de um fiscal acompanhando cada estabelecimento, ou um fiscal acompanhando cada pessoa monitorada, ou cada empresa atuante, né? Então, o que a gente faz muito, junto com as fiscalizações, por isso a saúde do trabalhador, é a questão também de orientação. Então, há a punição, mas também a orientação. Certo, Bi. E como que o comitê vê essa questão do comércio em Andradas? Porque a gente anda pelas ruas, a gente vê bastante gente sem máscaras, mas dentro do comércio de uma forma geral, eu acredito que eles sigam
eles seguem as regras, né, Bia? Sempre tem um álcool gel ali, tem uma pessoa medindo a temperatura, né, uma pessoa para arrumar. Como que vocês veem isso? O comércio de Andradas, ele a gente pode dizer que ele trabalha dentro dessas normas? Sim. É claro que nós temos as exceções, né, das pessoas que ainda dificultam o cumprimento das normas. Mas, no geral, o comércio, sim, ele precisa nos ajudar, né, para que ele se mantenha aberto também. Então, nós temos, sim, uma participação favorável. A gente ainda tem muita dificuldade em questão ao uso das máscaras, né? Mais de um ano de pandemia, nós ainda temos as pessoas que teimam em não utilizar. São distribuídas máscaras para a pessoa, mas é uma questão de consciência, Felipe. O fiscal, ele vira as costas, a pessoa pode tirar a máscara e jogar, né, fora. Então, a gente orienta, a gente fiscaliza, nós temos multas, mas ainda é uma questão de consciência. E é importante que vocês todos que estão nos ouvindo saibam que o comitê de crise jamais culpa o comércio por conta da disseminação do vírus. Quando a gente fala aí que nós seguimos normativas, também provam isso, né? Não existe uma fórmula mágica até hoje para a contenção desse vírus. Não existe. Tá? Enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, e aí não cabe ao município, porque nós não produzimos dose, nós precisamos receber doses para avançarmos com a campanha vacinal. Enquanto não temos uma vacinação em massa, o que segura o avanço acelerado do vírus é a circulação de pessoas. É o contato entre as pessoas. Olha que difícil segurar isso. Então, não é o comércio o culpado. É a circulação do vírus. E por que a gente tem que desacelerar? Para a gente ter tempo de esvaziar os leitos, que a gente espera que seja com recuperação e não com morte, para que a assistência não falte. Então, o comitê, ele precisa representar o povo, a saúde, que é o bem maior. Então, o sapato, ele está apertando o pé de todo mundo, né? Os estudantes, imagina uma mãe que dependia de uma creche para poder trabalhar, e às vezes hoje é só um membro da família que está conseguindo suprir essa necessidade. Imagina o setor de evento, como está sofrendo, os músicos, né? São tantos ramos que estão sofrendo. Sem dúvidas. Uns, com certeza, mais do que outros, né? Quem funciona no comércio noturno, com certeza, muito mais do que o comércio em geral. Turismo, e é o momento, turismo, né? É um momento em que as pessoas tiram a máscara para se alimentarem. Então, realmente, esse ramo de alimentos e bebidas, ele está com o sapato apertando, mas todos nós estamos, né? Então, eu gostaria de uma reflexão, né? Eu acredito que todo mundo esteja sofrendo com isso, mas eu ainda acho que o pé que mais dói é da família que perdeu um ente querido, ou que está na angústia da espera dias por um leito de UTI, né? Na angústia, no medo, na ansiedade, se essa pessoa vai ou não se recuperar. Foi bem bacana o que você citou aqui, Beatriz, porque a gente também não quer achar culpados, né? Sim. Não é a prefeitura que é culpada, não é o comércio, mas todos precisam trabalhar, né, aí juntos para a gente vencer a pandemia. E a gente tem visto aí, Andradas, cada vez mais o número de mortes aumentando, infelizmente. Eu gostaria que você falasse, que a gente está com o horário um pouquinho já estourado, Beatriz, sobre a questão aí das novas cepas que foram constatadas aqui em Andradas. Você acha que isso vai agravar ainda mais a pandemia? O que você pode falar para a gente? A gente já está vendo esse reflexo, né? Sim. Essa divulgação, ela vem até com uma certa demora, porque são muitos exames realizados pela FUNED, de muitos pacientes, e o exame também requer um sequenciamento genético, ele é demorado. Ele vai para Belo Horizonte, Ele vai para Belo Horizonte, então ele passa por toda essa análise, depois os municípios são formalmente comunicados. Nós já desconfiávamos dessas variantes, isso talvez já nos ajude aí a justificar por que mesmo tomando medidas, né, ampliando capacidade de atendimento de assistência à saúde, nós temos casos tão elevados, porque são variantes com um poder de contaminação, de contágio muito grande.
Você imagina você pensar em uma variante que tem a virulência de 30% a 60% maior. E acometendo pessoas jovens. Então, antes a gente se preocupava muito com hospitalização e morte dos idosos, né? Hoje, além de nos preocuparmos com os idosos, principalmente com as pessoas mais jovens. Por quê? Porque os idosos estão adoecendo menos com o avanço da vacina. E a faixa etária não vacinada, principalmente de 30 a 50 anos, estão sendo hospitalizadas, tendo agravamento do quadro clínico e morrendo. E essas variantes, elas nos preocupam pela disseminação e pelo risco também de reinfecção. Então, os cuidados devem ser redobrados por todos, mesmo que foram já vacinados, mesmo que já tiveram Covid, o uso da máscara, o distanciamento e a higienização das mãos. E importante, Felipe, por todas as medidas que o município, através do Comitê de Crise, né, ou o Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, a Superintendência Regional de Pouso Alegre, a gente pode ampliar leitos, né? A gente pode ampliar a capacidade, mas sempre estaremos limitados, enquanto a disseminação do vírus é ilimitada. Então, hoje, para a gente montar uma UTI, por exemplo, aqui, que ainda nós dependemos, né, Sim. da nossa microrregião, nós até conseguimos equipamentos, mas não profissionais. Profissionais capacitados, experientes para o manejo de um paciente crítico. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma forma mais efetiva de combate ao vírus, que combata o vírus. Não é uma resposta só para a população, não. É responsabilidade social. Quando o comitê toma medidas mais restritivas, mas, ao mesmo tempo, que consiga pensar aí nesse equilíbrio, economia, pensando no bem de todos, para que não falte o serviço de saúde, para que a gente tente aí minimizar as mortes, salvar mais vidas. Porque o combate, enquanto não se avança a vacina, é controlar a disseminação e controlar o contágio. Não tem outra fórmula mágica. Certo. Beatriz, para a gente encerrar, a gente sabe que essa pandemia só vai cessar, né, se Deus quiser, aí, com a vacinação. Gostaria que você falasse de forma breve como que está a vacinação aqui em Andradas. Estamos satisfeitos. A gente está vendo agora, eu tenho essa percepção que a vacinação agora está caminhando rápido, né? Agora, com o reconhecimento que o sul de Minas está num período de maior preocupação do Estado, é esperado um número maior de doses também para a nossa região. Nós estamos satisfeitos com a vacina, muito mais ainda com o resultado que a gente está vendo que a população vacinada ela está tendo um reflexo muito positivo em relação à incidência, em relação ao agravamento. A equipe é muito preparada. Tendo doses, essa dose não vai ficar parada, né? Então, o que a gente espera é realmente que cheguem as doses aí prometidas. Agora já avançamos com as pessoas, mesmo sem comorbidades, abaixo de 60 anos, que é a população que está nos preocupando hoje com essas variantes, né? Então, nós estamos, sim, muito satisfeitos. Certo. Eu quero aqui, em nome de toda a imprensa, Beatriz, deixar uns parabéns para o pessoal que faz essa questão da vacinação em Andradas. A gente que acompanha os números referente aos outros municípios, vê que Andradas está num caminho certo, né, nessa questão de vacina. E não é fácil, né? Como você citou, acho que está todo mundo cansado, né? E as meninas lá da vacinação sempre dispostas, né? Então, parabéns para o pessoal aí que faz esse trabalho da vacinação aqui em Andradas. Muito parabéns mesmo. Agradeço, é um reconhecimento merecido. A equipe trabalha muito mesmo. Eu não vou citar nomes porque eu não sei o nome de todo mundo, né? Mas então você está injusto. Mas a equipe de imunização de Andradas sempre foi muito elogiada, muito. Certo. Beatriz, muito obrigado então pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. A gente está sempre à disposição para levar para a população a informação, né? Aqui a gente não defende bandeira, né? Não. A gente leva a informação de forma clara e objetiva para todo mundo. E a minha intenção hoje também era explicar como é feito, mas respeitando sempre a opinião de cada um, né? Claro. Nós temos liberdade, né? Sim, sem dúvida. Mas é importante também, né? Apresentar argumentos, mas também conhecimento e bom senso, né? Tá certo. Obrigado, Beatriz. Obrigada. No
próximo bloco você vai conferir. Saiba o que abre e quais são os comércios que irão funcionar em Andradas nesse final de semana. E tem ainda a Prefeitura de Poços de Caldas recua e permite comércio vender aí com... fazer entrega por delivery. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Cabo Verde faz 17 graus nesse momento. À tarde a máxima deve chegar aos 23. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h09. 900 kHz, Vinícola. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Você já colocou a placa do CEP Rural na sua propriedade? O CEP Rural é a garantia para o morador da zona rural de um atendimento de forma rápida e eficiente pelas forças de segurança e emergência. Retire a sua identificação no setor de agricultura de Andradas, na Rua Coronel Eduardo Amaral 236 Centro, até o dia 31 de julho de 2021. Saiba mais no site www.andradas.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Andradas. 900 kHz. Vamos precisar de todos. Cuidar uns dos outros é essencial. Você pode colaborar fazendo a autoleitura do seu hidrômetro. É simples, transparente e seguro. Você controla seu consumo e cuida da sua família. E agora você também pode usar o Pix ou o PicPay para facilitar seus pagamentos. Saiba como fazer em copasa.com.br. Juntos, cuidamos da nossa gente. Copasa, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. 900 kHz. Vamos falar agora para você do Chá Acabe. O Chá Acabe é para você que sofre com a prisão de ventre, tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te perseguem. Então pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, cólicas intestinais e também infecções intestinais. O Chá Acabe ainda ajuda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e também a diabetes. O concentrado do Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia também no tratamento da gordura do fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural, por isso é muito bom. Mas atenção, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado em farmácias ou lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. Agora são 12h14 e a Prefeitura de Poços de Caldas recuou e, através de uma resolução, alterou as medidas restritivas que visa conter
pandemia. E a nota foi divulgada nesta quinta-feira através do Comitê Extraordinário do Covid-19. De acordo com o texto, a venda por delivery com entrega de produto diretamente na residência do consumidor está permitida para todos os estabelecimentos comerciais, independente do ramo e horário, inclusive aos sábados e domingos. As novas restrições são válidas a partir desta sexta-feira até o dia 27 deste mês. Na área do turismo, o visitante poderá se hospedar nos hotéis e pousadas de segunda a sexta-feira, fazendo o check-in no máximo até às 9 horas da manhã. Já os pontos turísticos públicos e privados poderão funcionar de segunda a sexta-feira, no horário das 6 às 17h30. O mercado municipal poderá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 horas da tarde. Já os prestadores de serviços estão autorizados a se hospedarem, inclusive aos finais de semana, sem acompanhante. De qualquer maneira, o limite máximo de ocupação dos hotéis e pousadas não pode ultrapassar os 30%. Os comércios, de modo geral, poderão funcionar das 5 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira, inclusive academias e clubes, exceto para modalidades coletivas de lazer e de recreação. Ainda segundo o texto, fica proibido até o dia 27 as reuniões e eventos públicos e privados, inclusive de familiares que não residam na mesma casa. Em Andradas, com as novas medidas restritivas adotadas pela Prefeitura e os municípios da região que impõem um lockdown, nos próximos 2 finais de semana, a tradicional feirinha que acontece aos sábados não irá acontecer. Durante a coletiva de imprensa realizada no último dia 11, a prefeita de Andradas, Margot Pioli, do Cidadania, relatou que a feira poderia ser adiantada, um dia para sexta-feira. Pois é, mas de acordo com a assessoria da prefeitura, muitos produtores optaram por não realizá-la nesse dia, uma vez que estão ocupados com a colheita. Portanto, nos 2 próximos sábados não haverá a feira livre em Andradas. Bom, a gente fala agora sobre política. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo adiou novamente as eleições suplementares em Santo Antônio do Jardim, que aconteceria no próximo dia 4 de julho. E de acordo com o TRE, a decisão de adiamento foi tomada tendo em vista a piora nos dados referentes a casos e internações da Covid-19 no estado de São Paulo. Notícias policiais. Vamos ao giro policial. Um catador de latinhas foi atacado por diversas abelhas em um escadão no início da tarde desta quinta-feira no bairro Nova Aparecida, zona leste de Poços de Caldas. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, o ataque ocorreu quando a vítima seguia pelo escadão na rua 11 de outubro. Pois é, populares relataram aos bombeiros que o catador de latinhas seguia dentro de um mato quando foi atacado por várias abelhas. Ainda segundo os militares, o homem, que estava sem identificação, ficou coberto de ferroadas. Pois é, ele estava desorientado e pouco respondia às perguntas dos socorristas, porém ele estava consciente no momento da chegada do corpo de bombeiros. Conforme os militares, foi necessário o apoio do caminhão de bombeiros, como o uso de água para afastar parte das abelhas que restaram no local. A vítima foi encaminhada à unidade de saúde pela equipe do SAMU. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Jornal da Cidade. E tem início amanhã o lockdown em Andradas e por esse motivo praticamente tudo estará fechado, Francisco. Bom, o decreto publicado em conjunto com as cidades vizinhas visa o fechamento do comércio para frear o avanço da Covid-19. As restrições foram impostas em conjuntos pelas prefeituras de Andradas, Albertina, Caldas, Ibitura de Minas, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas, e ficam mais rigorosas aos finais de semana. No sábado e domingo, todo o comércio ficará fechado, inclusive supermercados, que pela primeira vez terão que fechar as portas, podendo somente trabalhar em sistema delivery das 5 até as 23 horas e 59 minutos. Estarão permitidos apenas os seguintes estabelecimentos: postos de combustíveis, farmácias, consultórios médicos e odontológicos, hospitais, indústrias, também templos religiosos com 30% da capacidade. O toque de recolher continua das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte.
Jornalismo de credibilidade. Vinícola AM. A ANEEL prorrogou a medida que encerrava no fim desse mês a suspensão no corte de energia por falta de pagamento. Vale apenas para as famílias de baixa renda. Famílias de baixa renda não poderão ter a luz cortada por falta de pagamento da fatura até o dia 30 de setembro deste ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, prorrogou a medida que encerrava no próximo dia 30. Aproximadamente 12 milhões de famílias que se encaixam na tarifa social de energia elétrica serão beneficiadas com a medida. A suspensão no corte de luz destas famílias foi adotada por conta da pandemia da Covid-19. No início da calamidade, em março do ano passado, a medida adotada pela ANEEL era mais ampla e servia para todos os consumidores residenciais e serviços essenciais. A partir de julho de 2020, a medida começou a valer apenas para as famílias de baixa renda. Reportagem Henrique Carmo. Notícias. Vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 19 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira, referente ao dia 16. Houve aumento no número de pacientes internados. São 3 pacientes na UTI e 19 na enfermaria da Santa Casa. Pois é, número grande, né? O número de monitorados é de 341. O total de mortes na cidade é de 111. E o município tem mais 2 óbitos em investigação. E com as novas confirmações, Andradas tem no momento 3.480 casos positivos confirmados e 3.129 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, São João da Boa Vista está entre os municípios que mais vacinaram contra a Covid-19. Em São João da Boa Vista, a mínima é de 14 e a máxima é de 19 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Câmara em Destaque. 20 minutos. 900 kHz, Vinícola. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e sua vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Vinícola AM. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Que tal participar do futuro da nossa cidade? De 21 a 25 de junho, responda o questionário online e deixe a sua opinião para definir os rumos de Andradas para os próximos 4 anos. Você vai preencher os questionários por qualquer dispositivo digital e colaborar orientando os projetos, decisões e ações para a nossa cidade até 2025. Acesse www.andradas.mg.gov.br e participe. Prefeitura Municipal de Andradas. Vinícola M.
E agora eu vou falar para você da pomada negra. É isso mesmo, pomada negra para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil que acaba de chegar nas melhores farmácias de nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato. E você que sofre com artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, compre já a pomada negra. Você sofre também com dores, e inflamações nas articulações por conta da dengue, zika vírus ou chikungunya. A pomada negra resolve. Mas atenção, a verdadeira pomada negra só é vendida em farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Um decreto publicado nesta quinta-feira com medidas mais restritivas à Covid-19 proíbe a venda de bebidas alcoólicas no município de Jacutinga. A determinação entrou em vigor a partir das 22 horas desta quinta-feira, se estende até às 23 horas e 59 minutos de domingo, dia 20, seguindo pelas próximas 3 semanas, do dia 17 ao dia 20 e 24 a 27 de junho e 1º a 4 de julho. Isso mesmo, Francisco. Estão proibidas as vendas em bares, com certeza. São proibidas aí as vendas em bares, restaurantes, supermercados, distribuidores de bebidas e lojas de conveniência e o consumo em locais públicos e comércios. O delivery e retirada de bebidas no local também estão proibidas. Os estabelecimentos deverão isolar e sinalizar também refrigeradores e outros locais onde estejam as bebidas alcoólicas. É isso aí. Caso a fiscalização flagre o descumprimento das medidas, serão tomadas medidas administrativas penais. O valor da multa será de R$ 2.500, sendo que para casos de reincidência, a multa poderá chegar a R$ 5.000. Pois é, e o município vizinho de São João da Boa Vista está entre as 5 cidades com mais de 70 mil habitantes que mais vacinaram a população contra a Covid-19. Os dados foram divulgados pelo governo do estado. Até esta quarta-feira, a cidade havia vacinado 33.962 pessoas com a primeira dose e 15.946 com a segunda dose. E agora você fica com as notícias do esporte. Notícias do esporte. Uma única partida abre a 5ª rodada da Série A neste sábado. 21h no horário de Brasília, tem duelo de invictos no Maracanã entre o Flamengo e o Red Bull Bragantino, o melhor paulista na competição até agora. Já no domingo serão 8 partidas, com destaque para um clássico. 6h15 na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Paulo, que ainda não venceu no Brasileiro. A bola, porém, começa a rolar bem mais cedo, às 11 da manhã, para um duelo entre o Palmeiras, que respira mais tranquilo após a vitória de quarta sobre o Juventude, e o América. 4 da tarde tem Inter e Ceará, Bahia e Corinthians, Cuiabá e Grêmio. 6h15, além do clássico Sansão, tem um duelo de tricolores, Fortaleza e Fluminense, e um de Atléticos, o Paranaense contra o Goianiense. E para fechar o domingo, às 8h30, jogam Juventude e Sport. A 5ª rodada do Brasileirão, porém, termina apenas na segunda-feira, quando o embalado Atlético Mineiro recebe a desesperada Chapecoense, 8 da noite. Na 5ª rodada da Série B, também vai ter clássico. Neste sábado, 6h30 da noite, o Guarani, na briga por uma vaga no G4, recebe a Lanterna Ponte Preta. Outro jogo de destaque está marcado para domingo, às 4, entre o líder Náutico e o Botafogo. As demais partidas da 5ª rodada da Série B
serão nesta sexta Brasil de Pelotas e Goiás às 9h30, sábado Avaí, Remo, Vasco e CRB às 4h30, Vitória e Brusque, Operário e Cruzeiro às 7h, Sampaio Corrêa e Confiança, Vila Nova e Coritiba às 9h. E para fechar, no domingo ainda tem CSA e Londrina às 8h30 da noite. E a gente tem aniversariante hoje no Jornal da Cidade, Francisco? Quem será que tá aniversariando? Não, ficando cada vez mais velho só, né? Mais velho? Quantos anos? Ou você não quer comentar? Eu não conto idade, eu também não gosto de fazer aniversário, sabe? Então é esquisito, né? Porque de uma determinada época pra frente parece que já não é bom fazer aniversário. Porque a gente chega a próximo, né? A passagem de tempo, né? É isso aí, mas independente dos gostos, né, Francisco? Eu quero desejar pra você um feliz aniversário, muita saúde, que Deus abençoe todos os dias da sua vida. E você também. Amém. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um excelente final de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Tchau. Tchau. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação: Felipe Avelino. Apoio técnico: Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo: Domingos Antônio Biasoli Salles.